Boa noite. Boa noite. Corpo do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, é velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. A presidente Dilma e vários políticos estiveram no velório do advogado que morreu aos 79 anos. Também morreu hoje o empresário Samuel Klein, fundador das Casas Bahia. O Banco Central já bloqueou cerca de 45 milhões de reais de investigados na Operação Lava Jato. 4 bicicletas, em média, são roubadas por dia em São Paulo. Muitas são usadas em novos assaltos. E o Dia da Consciência Negra é marcado por comemorações e ato na Avenida Paulista. As obras do Rodoanel Mário Covas estão alterando a rotina de invasões que ficam à beira do trecho oeste da via. Em uma delas, há mais de 15 mil moradias. O Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu por reintegrações de posse que ainda não tem data para ocorrer. Há mais de 15 anos, os primeiros moradores começaram a ocupar esta área, que fica na altura do quilômetro 16 do trecho oeste do Rodoanel, nos limites entre os municípios de Osasco, Carapicuíba e Barueri, na Grande São Paulo. No local, há um aterro sanitário. Há 9 anos por aqui, Dona Maria Isabel conta que até a chegada da rodovia não havia tantos problemas. A prefeitura está escolhendo as pessoas para levar. Eu acho que isso não é justo. Tem gente aqui que mora muito mais tempo aqui e está ficando para trás. Nem sabe se vai ganhar, ou vai para o Bolsa Aluguel, ou vai ficar na rua. Na semana passada, 27 famílias tiveram as casas demolidas. Para Leda, uma das líderes entre os moradores, a reintegração de posse é uma questão de tempo, já que, segundo ela, existe um projeto de obras para construir pontes que liguem o Rodoanel aos municípios da região. Nessa área seria bom que se eles construíssem mais, vamos dizer assim, não digo prédios, mas casas, já que não tem apartamento para todo mundo, que a gente sabe que são 300 apartamentos. Esse restante vai para onde? Então a gente pensa nisso. A prefeitura não pensa, a habitação não pensa. Perto dali, um problema ainda maior. Em janeiro, cerca de 500 famílias começaram a invadir esta área. Bem ao lado dos barracos está o túnel do trecho oeste do Rodoanel. No local, funciona o aterro sanitário de Osasco, com mais de 200 mil metros quadrados. Hoje, ao menos 15 mil pessoas formam a comunidade Nelson Mandela. De acordo com a empresa, dona da área, o terreno de mais de 600 mil metros quadrados está avaliado entre 15 e 20 milhões de reais. O Tribunal de Justiça da capital já determinou a reintegração de posse, mas ainda não há uma data prevista para que ela seja feita. O advogado da empresa, Dias Martins, proprietária do terreno, explica que há interesse de venda, mas, segundo ele, por causa do aterro sanitário, há limitações ambientais para se construir no local. A decisão está aí, está dada, ela seria praticamente irrevogável. Essa desocupação vai ter que ocorrer no prazo mais rápido possível. Sem ter para onde ir, os moradores se organizaram e pensam na possibilidade de comprar parte da área. A proposta deles vieram de 6 milhões e 700 mil. Então a gente fez a proposta em que a gente dá uma entrada e parcelar o restante. A associação, né? Os moradores vêm com a associação e a associação acerta com o dono. Mas está tendo dificuldade em aceitar. Está sendo velado neste momento na Assembleia Legislativa de São Paulo o corpo do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. O repórter Luciano Penteado acompanha a cerimônia e tem mais informações. Luciano? Gabriel, o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, estava internado aqui em São Paulo há uma semana, desde a última quinta-feira, com problemas pulmonares. Ele estava no Hospital Sírio-Libanês e nesta manhã ele morreu em decorrência de uma fibrose pulmonar. O velório aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo está acontecendo desde as 3 horas da tarde de hoje e várias autoridades já passaram por aqui, políticos e também muitos amigos, juristas, advogados, juízes
juízes, enfim. Quem está aqui neste momento é o senador eleito por São Paulo, pelo PSDB, José Serra. Ele conversou com a imprensa, destacou que Márcio Tomás Bastos foi um grande advogado criminalista e destacou também a importância dele para o processo democrático brasileiro. Antes, quem esteve aqui foi a presidente Dilma Rousseff. Ela chegou por volta das 4 horas da tarde, ficou por 1 hora aqui na Assembleia Legislativa e Dilma esteve sempre ao lado da viúva de Márcio Tomás Bastos, Maria Leonor, e também da filha do ex-ministro, Marcela. Dilma demonstrou bastante emoção, chegou a chorar por alguns momentos e consolou, não é, a viúva e também a filha nesse momento difícil. A filha e a viúva também estavam visivelmente bastante emocionadas. Quem também passou por aqui agora há pouco foi o ex-presidente Lula. Ele também ficou por 1 hora no local, prestou as suas homenagens à família e também conversou com os amigos, mas nem Lula e nem Dilma conversaram com a imprensa. O velório aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo deve se estender aí até às 10 horas da noite. Aí será feita uma pausa e será retomada, não é, a cerimônia será retomada às 6 horas da manhã desta sexta-feira. Às 8 horas da manhã, a previsão é que o corpo de Márcio Tomás Bastos siga para o cemitério Horto da Paz, que fica no município de Itapecerica da Serra, aqui na Grande São Paulo, para a cerimônia de cremação. A cerimônia está prevista para começar às 9 horas da manhã desta sexta-feira e será fechada para os amigos e também para a família. Voltamos ao estúdio. Márcio Tomás Bastos foi um dos principais ministros de Lula e um dos responsáveis pela estratégia de defesa política e jurídica do governo petista na crise do Mensalão em 2005. Márcio Tomás Bastos nasceu em Cruzeiro, na região do Vale do Paraíba, em 1935. Formou-se em Direito pela USP em 1958. Chegou a ser presidente da OAB em São Paulo, período que foi ligado ao movimento Direta Já, que reivindicava voto direto para presidente da República. Ele era considerado um dos mais importantes criminalistas do país. Entre seus clientes estavam o médico Roger Abdel Maci e o bicheiro Carlinhos Cachoeira. No julgamento do Mensalão petista, foi advogado do ex-presidente do Banco Rural, José Roberto Salgado. Em 92, ao lado de outros juristas, participou da redação da petição do impeachment do presidente Fernando Collor. Em 2002, após a eleição de Lula, foi convidado pelo petista para assumir o Ministério da Justiça. Ele ficou no cargo até 2007. Entre seus feitos na pasta estiveram a aprovação do Estatuto do Desarmamento, a reforma do Judiciário e o fortalecimento da Polícia Federal. Atualmente, Tomás Bastos defendia algumas empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato. E também morreu hoje, aos 91 anos, o empresário Samuel Klein, fundador da rede de varejo Casas Bahia. Ele estava internado havia 15 dias no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul, e morreu de insuficiência respiratória. Nascido na Polônia em 1923, Samuel Klein e a família foram capturados por tropas nazistas e mandados para campos de concentração no país durante a Segunda Guerra Mundial. A família foi separada e a mãe e os outros 8 irmãos foram mortos. Em sua biografia, Klein relatou que só sobreviveu graças às suas habilidades de carpinteiro. Ele conseguiu fugir durante uma transferência de prisioneiros em 1944 e veio para o Brasil no início da década de 50. Começou sua história como comerciante vendendo artigos de cama, mesa e banho, de porta em São Caetano do Sul, cidade do ABC paulista, onde se estabeleceu com a esposa e o filho. Em 1957, comprou sua primeira loja na cidade e criou as Casas Bahia, que recebeu esse nome em homenagem aos imigrantes nordestinos que se instalavam na região por conta do crescimento da indústria automobilística no ABC. Nas décadas seguintes, a gigante do varejo se espalhou por 11 estados, num total de 550 lojas, em que chegaram a trabalhar cerca de 35 mil pessoas. Em 2009, Klein vendeu o controle da empresa para o grupo Pão de Açúcar.
O corpo de Samuel Klein foi enterrado no início da tarde de hoje em cerimônia fechada para familiares e amigos no cemitério israelita do Butantã, na zona oeste da capital paulista. São roubadas ou furtadas por dia aqui em São Paulo uma média de 4 bicicletas. E muitas vezes estas mesmas bicicletas são utilizadas para realizar assaltos no centro da cidade. Veja na videoreportagem de Felipe Meirelles e Renata Falzoni. São Paulo atingiu nesta semana a marca de 180 quilômetros de ciclovias. De acordo com a última pesquisa Origem e Destino do metrô, são 333 mil viagens de bike por dia. E ciclistas nas ruas precisam de locais seguros para estacionar. Entre bicicletários e paraciclos, segundo a Prefeitura, temos hoje 4.606 vagas públicas para as magrelas. Mas nesses locais, a segurança é pouca. Segundo dados levantados pelo portal G1, 4 bicicletas são roubadas ou furtadas todos os dias em São Paulo. De janeiro a outubro deste ano, já foram 1.327. Os furtos são comuns até mesmo dos paraciclos. Resolvi deixar aí na frente da Biblioteca Mário de Andrade. Deixei e voltei, não estava lá. Você começa a pensar, será que eu não deixei aqui, deixei em outro lugar, não lembrei? Aí cai a ficha que roubaram essa bicicleta. As 2 correntes que a gente tinha preso a bicicleta foram cortadas e levaram a minha bicicleta. É bem revoltante, né? Para atender a demanda, a Prefeitura vai instalar 8.000 paraciclos como esses, distribuídos por toda a cidade até o final de 2015. Mas quanto à segurança, ainda não há um plano específico. Tem coragem de parar num paraciclo como esse aí do lado? Cara, não falar real, então não. Agora, se deixar um guarda do lado aí, até que funciona. Quem tem uma bicicleta boa, que custa mais caro, talvez não deixaria. Porque é perigoso, né? Deixar com corrente ou cadeado não é segurança. Eu não acho, né? Pelo menos pra mim. É difícil. Muito ladrão. A dica dos experientes é usar uma tranca cadeada em formato de U, em vez de cabos de aço ou correntes. É uma trava bem mais resistente. Mas ela é uma trava bem mais difícil de você levar também. Na terceira delegacia de polícia, que fica na zona central, as bicicletas recuperadas se acumulam em celas desativadas ou mesmo em corredores. A maioria das vezes as bicicletas são furtadas ou roubadas desses ciclistas para serem utilizadas para que eles pratiquem outro ato delituoso. Eu acho que tem que haver lugares específicos com vigilância para que sejam deixadas essas bicicletas, para você evitar realmente dar munição e dar condições de facilidade para o delinquente. A Polícia Militar ressalta a importância de registrar boletim de ocorrência na delegacia ou na internet. Isso ajuda a identificar os locais mais perigosos da cidade. Outra alternativa é registrar o caso no site bicicletasroubadas.com.br, que envia os dados da bicicleta roubada para mais de 200 lojas no Brasil. Fiz o meu cadastro, junto do BO, 40 dias consegui rever a minha bicicleta. Ex-goleiro do Santos e filho de Pelé, Edson Choube do Nascimento, mais conhecido como Edinho, foi solto no início da noite de ontem, depois da Justiça acatar o pedido de habeas corpus. Edinho foi preso na última terça-feira no Fórum de Praia Grande após cumprir a medida cautelar que exigia que ele comparecesse mensalmente em juízo. Ao chegar no local, acompanhado de um de seus advogados, ele foi preso por causa de uma ordem de captura definitiva expedida pela Justiça. Em 2005, Edinho foi preso com outras 17 pessoas acusado de ligação com uma organização de tráfico de drogas. Ele foi condenado pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. Agora, o ex-jogador deve aguardar em liberdade as novas decisões do Poder Judiciário. Suspeito de estupro em festa da medicina da USP é indiciado. O homem, que não teve a identidade revelada, é acusado de ter abusado de uma caloura. O caso teria acontecido em abril de 2011. O crime é investigado pela primeira Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo. Na época do crime, a delegada afirmou que o suspeito é um homem que trabalhava com manutenção de ar-condicionado no prédio da faculdade e teria cometido o estupro no bosque que fica dentro do terreno da instituição. Ele foi ouvido durante o inquérito e negou o crime. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o caso ainda não foi concluído. O Ministério Público já instaurou uma ação para averiguar se a faculdade vem sendo omissa diante deste e de outros casos.
Operação Lava Jato, defesa de Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, preso pela Polícia Federal, entra com pedido de habeas corpus. Duque foi detido na sexta-feira e está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Na noite de terça-feira, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, decretou a prisão preventiva dele e de outros 5 investigados por suspeita de envolvimento no esquema de corrupção. Hoje, a Justiça negou habeas corpus aos executivos da Camargo Correia, Danto dos Santos Avancini, presidente da empresa, e João Ricardo Auler, presidente do Conselho de Administração da companhia. E o último foragido do caso, Adarico Negromonte, filho do irmão do ministro das Cidades, Mário Negromonte, deve se entregar na segunda ou terça-feira, segundo sua advogada. Banco Central já bloqueou 49 milhões de reais de envolvidos da Operação Lava Jato. De acordo com o Bacen, o bloqueio atinge 16 pessoas e 3 empresas. Segundo o Banco Central, a determinação foi da Justiça Federal do Paraná, responsável pelo processo. O maior valor bloqueado foi da conta do vice-presidente da construtora Engevix, Gerson de Mello Almada. Ele está impedido de movimentar quase 23 milhões de reais. Entre os investigados que tiveram as contas bancárias bloqueadas está também o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, que tinha 3 milhões e 200 mil reais depositados em bancos brasileiros. Duque é apontado por delatores como um dos operadores do esquema de corrupção que superfaturava projetos da Petrobras para assegurar pagamento de propinas a executivos da estatal e partidos políticos. Ele foi indicado ao cargo na Petrobras pelo PT. Em depoimento, Renato Duque teria dito que recebeu pelo menos R$ 1.600.000 da empreiteira UTC Engenharia depois que deixou o cargo na estatal em abril de 2012. Porém, ele negou que o dinheiro fosse proveniente de propinas. Duque disse que o valor se refere à prestação de serviços de consultoria. A informação foi divulgada pelo site do jornal Folha de São Paulo. A UTC está envolvida no esquema de corrupção na Petrobras, segundo a Polícia Federal. E antes de viajar para o velório do ex-ministro Márcio Tomás Bastos, em São Paulo, a presidente Dilma Rousseff disse em Brasília que não há pressão do governo federal para inibir investigações de denúncias de corrupção. Em Brasília, durante discurso na Conferência Nacional de Educação, a presidente fez referência à atual etapa da Operação Lava Jato. A Polícia Federal e o Ministério Público, instituições do Estado brasileiro, estão investigando os corruptos e os corruptores. E não há qualquer tipo de pressão do governo para inibir as investigações. Não tenho, nunca tive e nunca terei nenhuma tolerância com corruptores e com corruptos. Queremos a investigação em toda a sua integralidade, garantindo também as condições democráticas do direito à defesa. O Brasil sairá muito mais forte desse processo, mais forte ainda, por respeitar as regras do Estado de Direito em que vivemos. Congresso formaliza a prorrogação dos trabalhos da CPI mista que investiga a corrupção na Petrobras. O pedido teve apoio de 29 senadores e 218 deputados federais. Com isso, a CPI, que deveria terminar neste domingo, vai funcionar até o dia 22 de dezembro, que é quando acabam as atividades legislativas. Com isso, a CPI deve ser encerrada nesta data. A oposição já anunciou que vai tentar criar em 2015 uma nova CPI destinada a investigar a Petrobras. Comissão Mista de Orçamento antecipa de terça para segunda-feira a votação do projeto da meta fiscal para este ano. A sessão destinada a votar o projeto de lei que libera o Executivo a economizar menos para pagar os juros da dívida pública está prevista para começar às 8 da noite. Se for aprovado na Comissão de Orçamento, o projeto será submetido à votação do Congresso Nacional. Na apresentação da proposta na terça, o relator do projeto no Executivo, o senador Romero Jucá, do PMDB, rejeitou sugestões protocoladas pelos parlamentares, porém substituiu o termo superávit por resultado.
A alteração do projeto, que foi muito criticada pela oposição e causou confusão no plenário, permite ao governo abater da meta fiscal todos os gastos com o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e desonerações tributárias concedidas ao longo do ano. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu pergunto a você, você acha que depois de tudo isso que está acontecendo, sabendo dessa roubalheira, o Brasil vai sair mais forte, como acha o presidente? Ela deve estar querendo confirmar a sua condição de poliana do Planalto, que ela já adquiriu lá em Brisbane, na Austrália, quando disse que tudo o que está acontecendo no Brasil é um reflexo do Estado democrático de direito e que está sendo acabada a corrupção porque estão acabando com a impunidade. Bom, a poliana do Congresso será a bancada do PSDB, que vai abrir de novo uma CPI que não vai dar em nada. Então, é poliana para todo lado. Mas tem algumas coisas, vamos reconhecer, que estão mudando no Brasil. Por exemplo, a Petrobras está demitindo gerentes. Ou seja, está confirmando que aqui a corda sempre rompe no lado mais fraco, porque ninguém lá de cima foi demitido, pelo menos até agora. Mas, em compensação, Jucá tirou a palavra déficit e pôs a palavra resultado. Jucá é pernambucano, senador do PMDB de Roraima, serviu aos tucanos no governo Fernando Henrique, serviu ao Lula e à Dilma, votou em Aécio, mas já está fazendo o jogo sujo do governo do PT lá no Senado com essa história de jogar a lei da responsabilidade fiscal no lixo, que é, na prática, o que resulta esse projeto que está criando tanta celeuma, até uma baixaria total lá no Congresso. Com isso, nós temos realmente a mudança de uma velha história que consta, uma velha legenda, não é? Que consta dos filmes noir e dos romances policiais. Sempre se disse que o criminoso sempre volta ao local do crime. No Brasil, a coisa está sendo invertida. O crime é que, para ressuscitar, procura o criminoso no seu endereço. Basta ver que agora a Polícia Federal está investigando os Correios, um roubo de 140 milhões nos Correios, origem da denúncia do Mensalão, que deu no Petrolão, etc, etc, etc. É isso aí. Vamos esperar o próximo carnaval para ver quais são os temas das escolas de samba. Bom, na terça-feira que vem eu volto aqui, mas antes, na segunda, vou fazer uma entrevista, tá? Até lá. Operação da Polícia Federal combate quadrilha que desviou pelo menos 57 milhões de reais apenas em Rondônia. O governador do estado, Confúcio Moura, do PMDB, prestou depoimento hoje. Até o momento, 3 pessoas foram presas. A investigação da chamada Operação Plateias começou em 2012 e é feita em Rondônia e em mais 8 estados. Segundo a Polícia Federal, empresas que participaram de licitações no governo de Rondônia faziam doações formais ou informais para campanhas eleitorais. E, em troca, as licitações eram conduzidas para que as empresas fossem beneficiadas. As irregularidades envolvem 8 secretarias estaduais, entre elas Educação e Saúde. Todos os contratos sob suspeita somam 290 milhões de reais. Ao todo, aconteceram 26 buscas e 163 mandados de condução coercitiva, que é quando a pessoa não é presa, mas é obrigada a prestar depoimento. Este foi o caso do governador do estado, Confúcio Moura, que depôs hoje. 300 policiais participam da operação. Governo federal decide não prorrogar mais a redução da alíquota de IPI sobre carros. O imposto sobre produtos industrializados, que incide nos automóveis, vai subir em janeiro. A informação foi divulgada hoje pelo presidente da Anfávia, Luiz Moan, após reunião com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, em Brasília. Para carros populares, a alíquota do IPI subirá de 3% para 7%, que é o valor original do imposto. Para as demais, a alíquota do imposto vai subir de 9% para 11%. No caso dos carros flex, é de 9% para 13% para os modelos movidos a gasolina.
Crise da água em São Paulo. O sistema Guarapiranga sofre as consequências da falta de chuvas e vem enfrentando sucessivas quedas em seu volume. O Guarapiranga está abastecendo algumas regiões que eram atendidas pelo Cantareira. O Guarapiranga é um reservatório que também vem sofrendo com a seca. A placa que alerta para o perigo de afogamento não assusta mais. Essa outra que proíbe o mergulho já não faz sentido. A área que antes ficava coberta de água doce, este ano foi tomada pela vegetação. Antes a água praticamente era até aqui. Eu vinha com a família tudo, praticamente agora a ilha, a distância. Há poucos meses, passar por ali de bicicleta ou usar a terra fofa como campo de futebol parecia impossível. A queda no volume da Guarapiranga foi tão rápida que hoje é preciso ir bem longe das margens para aproveitar o que restou das águas que podem ser usadas para o lazer. Até agora, o sistema recebeu menos de 1/3 da média histórica de chuva para o mês, 34 milímetros, contra os 125 que normalmente caem em novembro. Esta semana, o nível da represa Guarapiranga atingiu 33,7%. O volume caiu mais do que a metade se comparado com o mesmo período do ano passado. Em novembro de 2013, o nível da represa estava em 71,5%. E o resultado é um cenário bem diferente do que o que se via um ano atrás. Para muita gente que frequenta o Parque Praia do Sol, nadar já não é mais uma opção. Nadar não dá mais para nadar, não. E o que você costuma fazer por aqui? Costumo caminhar, me exercitar bastante por aqui. Nos clubes particulares, a crise que se iniciou em outubro, quando a represa estava com 41% da capacidade, se agravou, afetando a prática de uma das atividades mais tradicionais na represa, o iatismo. Neste yacht-clube, um dos mais antigos há 84 anos no local, a rampa de acesso dos barcos secou. O pier, que ficava praticamente todo submerso, perdeu a função. E foi preciso criar alternativas para os sócios poderem velejar. É uma rampa flutuante, então você sobe com o barco, ela afunda e aí você consegue entrar com o barco. Só que a cada dia a represa está ficando mais rasa, então essa rampa daqui a pouco vai ficar inutilizável, né? Ainda assim, não é raro ver uma embarcação encalhar. Marco conta que a frequência nos cursos de vela também caiu e um campeonato que aconteceria em dezembro no local foi cancelado. Por conta da dificuldade de manejar o barco de prova no meio de tanta lama, estes velejadores terão que abandonar a capital. Infelizmente, a gente está indo embora da represa. Nós temos um compromisso no Rio de Janeiro, a seletiva olímpica, e nós estamos indo para Ilhabela treinar, porque a represa, para o nosso caso específico, está muito perigosa, ela está muito rasa, o barco está sofrendo risco de colisão com o fundo, avaria não só do material, como de nós mesmos nos machucarmos. Situação dramática e os sistemas Cantareira e Alto Tietê voltaram a registrar queda em seus níveis. Segundo a Sabesp, o sistema Cantareira, o primeiro a enfrentar a crise hídrica, chegou a 9,9% de sua capacidade total nesta quinta-feira. O índice registrado se refere já à segunda cota do volume morto do sistema. O volume útil e a primeira cota já foram esgotados. Já o segundo maior sistema, responsável pelo abastecimento de cerca de 4,5 milhões de pessoas na Grande São Paulo, o Alto Tietê, recuou de 6,7% para 6,5%. No mês de novembro, a média esperada de chuvas no Cantareira é de pouco mais de 161 milímetros na região dos reservatórios. Até agora choveu pouco mais da metade, 90,2 milímetros. Essa chuva já representa mais que o dobro do que caiu em todo o mês de outubro, quando foi registrado 42,5 milímetros. Porém, mesmo com a precipitação mais forte em novembro, o nível das represas não subiu. Já são 218 dias seguidos de constantes quedas e poucos dias de recuperação. Juntos, Cantareira, Alto Tietê e Guarapiranga abastecem quase 16 milhões de pessoas na Grande São Paulo. O feriado começou com sol e calor em todo o estado de São Paulo, mas no decorrer da tarde a nebulosidade aumentou e começaram as chuvas. Pois é, até o final da noite ainda pode chover forte aqui na região metropolitana, viu? Vamos ver em detalhes como fica o tempo amanhã no Brasil e no estado de São Paulo com Mariana Armentano.
sexta-feira promete muito calor e pancadas de chuva na maior parte do país. Uma frente fria e novas áreas de instabilidade provocam chuvas de forte intensidade no sul do país e também no Mato Grosso do Sul. Entre o centro-oeste e o norte do Brasil, as chuvas continuam porque estão associadas ao calor e à alta umidade do ar. Já no Nordeste, o sol volta a predominar e chove fraco. A máxima amanhã vai aos 28 graus em Salvador, 32 em Aracaju e em Fortaleza, 31 em Belo Horizonte, 35 graus no Rio de Janeiro e 27 em Florianópolis. Aqui em São Paulo, a sensação ainda vai ser de tempo abafado e chove de forma localizada em todo o estado, com exceção do Nordeste paulista, como na região de Ribeirão Preto, onde a máxima vai aos 34 graus, e em Franca, onde chega a fazer 31. No litoral, a chuva não deve atrapalhar a ida à praia, já que vai fazer bastante calor. 31 graus em Caraguatatuba e também em Santos. A Grande São Paulo começa sexta-feira com predomínio de sol, mas até o fim da noite há pancadas de chuva previstas, com risco inclusive de descargas elétricas. Amanhã, mínima de 20 e máxima de 31 graus. No sábado, esquenta mais, 32. E no domingo, o tempo fica fechado, a máxima cai para os 27 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! 2 grandes eventos marcaram hoje o Dia da Consciência Negra em São Paulo. No Vale do Anhangabaú, atividades culturais foram organizadas pela Prefeitura e do Vão Livre do MASP partiu uma marcha em direção ao centro da cidade com mais de 1.500 pessoas que pediam por uma sociedade mais justa e igualitária. Na marcha teve escola de samba. Teve cor e alegria, mas o movimento é de luta. Nós estamos aqui trazendo a memória de Zumbi para as ruas, para que as pessoas comecem a ter mais consciência e respeito com o nosso povo, com a nossa tradição, a nossa questão religiosa, com os nossos jovens que estão matando nossos jovens, uma estupidez tremenda. Nós queremos nossos jovens vivos, queremos que eles se tornem nossos anciãos e traduzam a nossa história. Então a nossa marcha é isso, é a memória, a consciência do povo negro que está dentro das ruas. Segundo a Polícia Militar, 1.500 pessoas saíram do Vão Livre do MASP na Avenida Paulista e caminharam pela Rua da Consolação até o Teatro Municipal. Esta é a 11ª Marcha da Consciência Negra em São Paulo. Em 20 de novembro é lembrada a morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola e referência na luta pela liberdade dos negros no país. Na época, a luta era contra a escravidão. Hoje são outras pautas. A educação é da oportunidade, porque veja bem, nós temos uma coisa, tanto o negro como o branco, eles pagam para estudar, por exemplo, numa universidade privada. Mas na hora de procurar, na hora de arrumar um emprego, o negro tem menos oportunidade por causa do racismo. O genocídio que o que mais acontece em São Paulo com os negros da periferia. Estão matando os nossos negros, né? Nas ruas, os policiais, a violência policial está muito grande. Aqui no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, o Dia da Consciência Negra foi marcado por uma série de shows. São artistas que representam as influências e as contribuições da música negra para o mundo após a imigração forçada pela escravidão. A diáspora musical africana trouxe artistas brasileiros dos Estados Unidos, Nigéria, Jamaica e Cuba. E ainda teve feira de artesanato, comidas e exposição de fotografias de Mário Luiz Thompson com artistas negros brasileiros. Vários ritmos, várias cores, unidos pela igualdade. Momento do esporte agora com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. 2 jogos fecham hoje à noite a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ontem o Palmeiras decepcionou na inauguração da nova arena. Pois é, Gabriel, foi mal. O time perdeu para o Sport por 2-0 e ficou em situação complicadíssima na tabela de classificação. Está em 14º lugar, apenas 3 pontos à frente da Chapecoense, que é o primeiro time da zona do rebaixamento e que joga, neste momento, contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Por enquanto, 0-0. Um pouco mais tarde, 9h50 da noite, tem o clássico Grêmio e Cruzeiro. Se vencer, o time gaúcho rouba a 3ª colocação do Corinthians, que ontem venceu o Goiás em Belém. Vamos aos gols. Goiás e Corinthians se enfrentaram no Mangueirão e aos 44 minutos, Felipe Macedo, contra, fez o único gol do jogo.
garantindo os 3 pontos para os paulistas. A vitória levou o Timão para o G4, pelo menos até o fim desta rodada. Jogando na Arena da Baixada, o Santos saiu na frente do Atlético Paranaense com Robinho aos 27 minutos do primeiro tempo. O craque das pedaladas acertou o arremate de fora da área para abrir o marcador em Curitiba. Logo no início da segunda etapa, o zagueiro Kleberson subiu mais alto que todo mundo e cabeceou bonito, sem chances para Aranha. E foi isso, 1-1, placar final. Na nova Arena do Palmeiras, quem fez a festa foi o Sport do Recife, que abriu o placar com Ananias aos 32 minutos. E aos 45, Patrick definiu o placar. Palmeiras 0, Sport 2. Ô Celso, estádio bonito, lindo, mas o time não equivale a esse estádio, né? Não, fraco. Sem dúvida, é um time fraco tecnicamente, muito dependente do Valdívia. O Palmeiras com o Valdívia é um, sem o Valdívia realmente fica muito complicado. E talvez até se não fosse a presença do Valdívia em boa parte desses últimos jogos do Palmeiras, o Palmeiras estivesse nas últimas colocações realmente praticamente rebaixado. 3 jogos, um confronto direto com Curitiba, o Internacional e depois o Atlético Paranaense na Arena. O Palmeiras precisa vencer pelo menos 2 desses jogos para terminar o ano com dignidade. E essa estreia na Arena, nesse momento complicado, acabou que atrapalha o time, né? Sem dúvida, há todo aquele estresse, aquele nervosismo de estreia. E principalmente quando toma um gol, né? Porque vem a cabeça, será que vamos frustrar essa torcida toda que está aqui? Já o Corinthians está de bem com a vida, em 3º lugar, e pode terminar a rodada até em 4º lugar. Nos outros jogos da rodada, destaque para mais uma goleada do Atlético Mineiro, agora sobre o Flamengo. Depois dos 4-1 pelas semifinais da Copa do Brasil, o Atlético mandou 4-0 ontem pelo Brasileirão. Na luta para não cair, o Botafogo se deu mal diante do Figueirense. Já os ameaçados Vitória e Curitiba ficaram no empate. Jogando em casa, o Vitória recebeu o Curitiba e aos 19 minutos do primeiro tempo abriu o placar com o Dinei. Mas a vida dos baianos não seria fácil. Aos 36, Lucas Claro usou a cabeça para deixar tudo igual. Final Vitória 1, Curitiba também 1. Criciúma e Bahia se enfrentaram no Heriberto Rilse e Guilherme Santos anotou o gol da vitória do Bahia pelo placar mínimo. O Botafogo deu um grande passo para a Série B. Recebeu o Figueirense em São Januário e perdeu por 1-0 após esse gol de França. A goleada da rodada ficou por conta do Atlético Mineiro sobre o Flamengo. O duelo foi uma reedição da semifinal da Copa do Brasil, só que dessa vez o confronto foi no Independência. E como caiu no Horto, tá morto, 4-0 para o Galo. Luan marcou 2 vezes. Diego Tardelli fez o dele de pênalti e Dodô completou a goleada. Pela Copa Sul-Americana, Boca Juniors e River Plate jogam esta noite a primeira partida das semifinais. O jogo acontece em La Bombonera às 15:10 da noite, horário de Brasília. Ontem, o São Paulo se complicou ao perder do Atlético Nacional da Colômbia. Em Medellín, na Colômbia, Edson Silva deixou para Rogério Ceni. Rogério Ceni deixou para Edson Silva. E Ruiz aproveitou a bobeira para fazer o único gol da vitória do Atlético Nacional sobre o São Paulo. Na próxima quarta-feira, no Morumbi, o tricolor precisa vencer por 2 gols de diferença para chegar à decisão da Copa Sul-Americana. A vantagem deles é boa. Se você me desse essa vantagem no Morumbi para vir jogar aqui, eu digo para você que seria uma vantagem satisfatória. A gente tem que ser realista. Agora também, se você me disser que a gente não pode vencer de 1-0, no mínimo, um Nacional no Morumbi, aí nós não podemos acreditar que somos São Paulo por tudo que a gente conquistou. Então, eu acho que vai ser uma partida equilibrada, boa também no Morumbi. E nós vamos fazer o nosso melhor para levar o São Paulo à final da Sul-Americana. Você acha que deve mudar muito o time para o final de semana, já pensando nessa decisão da semana que vem? A grande preocupação nossa realmente é a parte física, né? Alguns jogadores estão se arrastando, né, para jogar, né? No final, no segundo tempo, a gente ficou até, às vezes, até com pena do nosso time, porque a gente não aguenta mais, né? Eles estão no limite físico, né? Então a gente tem que pensar bem em relação a isso, porque a gente não se prepara para jogar, né? A gente só descansa a viagem e joga, né? Então, e o time deles bem descansado, né? Então a gente tem que... não é problema de poupar, não dá para pôr jogador que não vai acrescentar, porque eles estão realmente esgotados, né? Então a gente tem que pensar bem e deve mesclar um pouquinho.
Agora, a Fórmula 1, a Ferrari confirma que Fernando Alonso não será mais piloto da escuderia em 2015. E quem vai ocupar a vaga será o alemão Sebastian Vettel. Segundo a escuderia italiana, o contrato de 5 anos com Fernando Alonso acabou após comum acordo. De 2010 a 2014, o espanhol, de 33 anos, conseguiu 1.186 pontos, 44 pódios e 11 vitórias. A partir de 2015, ele está livre para assinar com outra equipe. Já Sebastian Vettel, de 27 anos, assinou um contrato de 2015 a 2017 com o time de Maranello. Agora será parceiro de Kimi Raikkonen, de 35 anos, que permanece na Ferrari. Vettel ficou as últimas 6 temporadas na Red Bull, onde conquistou 38 vitórias e 4 títulos mundiais. Neste final de semana acontece a última prova do ano. Os dois pilotos farão as despedidas das equipes no Grande Prêmio de Abu Dhabi, onde Lewis Hamilton e Nico Rosberg decidem o título. Por hoje é só, Gabriel. Valeu, Celso. Boa noite, até mais. Tchau. Estela, é com você? O Clube de Xadrez de São Paulo completa 112 anos. Em mais de um século, o espaço, que agora fica localizado no centro da capital paulista, passou por diversas transformações. Os frequentadores mudaram bastante, mas o esporte ainda conquista adeptos. Olhar compenetrado, coçada na cabeça, suspiros de tensão e um mesmo prazer. Eu nunca me interessei muito por esportes de quadra, por exemplo, e tal, mas eu gosto muito da questão da estratégia, eu gosto muito de pensar, do raciocínio. Estamos no Clube de Xadrez de São Paulo, que acaba de completar 112 anos de história. Fundado em 1902, é o mais antigo do Brasil e já foi um dos mais importantes do mundo. Hoje busca um caminho para se reerguer e, quem sabe, voltar aos tempos áureos. Aqui jogaram campeões do mundo como Karpov, Capablanca. Os sócios do clube se reúnem toda sexta-feira à noite. Nelson é um dos mais antigos frequentadores. São mais de 53 anos só de xadrez. O vício, como ele mesmo define, já foi pior. Ou seria melhor? Quando eu tinha por volta de 20 anos, por exemplo, quando chegava a gastar 5 ou 6 horas por dia, quando estava jogando torneio. João é outro veterano. Policial civil, ele conta que o xadrez revelou um novo caminho na vida. O xadrez, para mim, teve uma importância muito grande, porque eu vim de um bairro de periferia e acabei, por conta do xadrez, conhecendo um mundo que eu talvez não conhecesse se eu não tivesse tido a oportunidade de praticar esse jogo. O clube também atrai uma nova geração de jogadores. Carlos tem 20 anos e está no 2º ano da faculdade de medicina. É uma rotina de treino bastante intensa, né? São 4 treinos por semana. Checkmate, ou em persa, o rei está morto. A jogada que decreta o fim da partida é perseguida hoje por 600 milhões de praticantes em todo o mundo. E o que une todas essas pessoas e que explica o fato de nós não estarmos gravando neste momento lá dentro é o silêncio. Qualquer barulho atrapalha mesmo a concentração. E que fique bem claro, um enxadrista jamais ganha no grito. O perfil do jogador de xadrez é um perfil de um jogador que tem essa fixação pelo jogo, né? Pela conexão dos lances, né? Pela lógica do jogo em si, né? Isso aproxima as pessoas, né? Faz com que a gente tenha esse convívio aqui meio esquisito de jogador de xadrez, né? A seguir, Papa Francisco diz que a falta de solidariedade e o individualismo são os responsáveis pela pobreza no mundo. E o tiroteio na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Atirador fere 3 pessoas e é morto pela polícia. Chame o primo, chame a prima, chame seu irmão bem claro, a sua irmã, chame sua melhor amiga, o amigo mais querido vem também, junto com o Zé Gotinha, tudo é diversão. Vá e leve a caderneta ao posto de vacinação. De 8 a 28 de novembro, crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem ser vacinadas contra o sarampo e a paralisia infantil. Os postos de vacinação estarão abertos neste sábado. Para
Para quem vai prestar vestibular e está interessado em comunicação, a pergunta mais difícil é: em qual faculdade você quer estudar? Nessa eu posso te ajudar. Você quer estudar em uma faculdade com mais de 60 anos de tradição? Deseja aprender tanto na sala de aula quanto em atividades extracurriculares e estágio? E que tal uma localização incrível como a Avenida Paulista? Então, a resposta certa é a Faculdade Casper Libero. São 4 cursos: jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda e rádio, TV e internet. As inscrições para o vestibular já estão abertas. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Grande astro do nosso futebol. O melhor jogador do troféu Mesa Redonda: Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos. O Oscar do futebol brasileiro. Grande astro do nosso futebol. Com a sua força, com a sua garra. Parabéns. E o vencedor é... Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Valtec, super manta líquida e impermeabilizante. Voltamos a falar direto da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde está sendo velado neste momento o corpo do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. O repórter Luciano Penteado está lá e tem as informações. Gabriel, a cerimônia que começou às 3 horas da tarde de hoje continua aqui no salão principal da Assembleia Legislativa. Já passaram por aqui várias autoridades, políticos e também muitos amigos do ex-ministro da Justiça. Passaram por aqui a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, o senador eleito por São Paulo pelo PSDB, José Serra, e várias autoridades, advogados e também juízes. A cerimônia que está acontecendo, portanto, desde as 3 horas da tarde, será feita uma pausa logo mais às 10 horas e será retomada às 6 horas da manhã. Em seguida, o corpo de Márcio Tomás Bastos será levado para o cemitério Horto da Paz, que fica no município de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, para a cerimônia de cremação. A cerimônia está prevista para começar às 9 horas da manhã e será fechada para amigos e também para a família. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciano. Vamos agora à entrevista do dia, hoje feita por Bob Fernandes. Os comentaristas do Jornal da Gazeta farão as entrevistas durante as férias de Maria Lídia Flandoli. Hoje vamos conversar com Renato Janine Ribeiro, professor titular de Ética e Filosofia Política da USP. Nossa conversa é sobre os humores do Brasil nesse ano eleitoral. Professor, o Brasil saiu da urna com centenas de milhares ou milhões dos 51 milhões de eleitores de Aécio Neves, desprezando as razões e a escolha dos 54 milhões que reelegeram Dilma Rousseff. Qual é o significado disso? O significado disso é muito preocupante, quer dizer que uma porção que é muitíssimo menor do que os 51 milhões de eleitores de Aécio, uma parte dos quais certamente aceitou o resultado, uns de melhor grado, outros com maior mau humor, mas de qualquer forma, o fato de que talvez 1 milhão de pessoas, talvez um pouco menos, talvez mais, estejam descontentes com o resultado da eleição e que levem, isso é normal. Agora, que levem o descontentamento a questionar a legitimidade do processo eleitoral, isso é outra coisa. Há uma crescente, isso não é coisa só da política, mas da sociedade brasileira, da negação não só das razões do outro, mas até do outro, né? De onde vem isso? Por que isso? Antes de mais nada, o Brasil tem uma tradição muito ruim de debate político. Quer dizer, aqui no país, nós não nos acostumamos com um fato básico, que é que quando você tem eleição, democracia, você tem que ter pelo menos 2 contendores, 2 competidores igualmente legítimos, pelo menos. Quer dizer, claro, se tiver gente corrupta, se tiver gente que cometeu crime, é lamentável. O desejável é você ter um bom candidato, honesto, límpido, de pelo menos de cada um de 2 lados. E o problema é que no Brasil a tendência é dizer, quando você não concorda com um candidato,
que ele é corrupto. Isso é uma coisa que vem de muito tempo. Na República Velha tivemos isso, no período democrático de 45 a 64 tivemos isso, e foi um dos fatores que acabou levando até a queda do regime constitucional, a ditadura, que era toda essa ideia de que você pode desconstituir um governo legitimamente eleito porque você questiona a legitimidade dele. Então está na hora de nós aceitarmos que eleições se disputam, se ganham, se perdem. E que a vitória ou a derrota não diminui a qualidade de quem perdeu ou ganhou, mas que deve ser respeitado o resultado das urnas. 5 dias depois das eleições, umas 2.000 pessoas aqui na Paulista pediam, numa passeata, uma manifestação, o impeachment da reeleita Dilma. Inclusive, alguns pediam a volta da ditadura. Isso é um sinal de ignorar a história, de doença social, ou é um sinal da saudável democracia que assimila tudo, que acaba por aceitar tudo e tudo cabe? Olha, primeiro de tudo, os argumentos em favor do impeachment da Dilma, que acaba de ser reeleita, as pessoas que pediram intervenção do Exército, as pessoas que escreveram ao governo americano pedindo que invada o Brasil, que deponha o governo. Antes de mais nada, tem uma deficiência cognitiva muito grande, para não dizer ignorância, sobre as bases da democracia. Nenhum desses procurados, nem Exército, nem governo americano, quis saber de nada. Esse é o primeiro ponto. Agora, há um outro ponto que preocupa muito nisso, que é a questão: a democracia deve ou não tolerar a campanha contra a democracia? Veja, a lição, por exemplo, dos alemães, dos franceses, é muito clara: não se admite. Como a Alemanha passou pelo nazismo, fazer propaganda do nazismo na Alemanha é crime. Como a França passou por ditaduras, pela opressão nazista também, lá, por exemplo, se negar a existência de campos de extermínio é crime. Então, me parece que quando você vai diretamente contra a essência da democracia, você está incitando ao crime, porque derrubar um governo democrático na lei brasileira é crime. Então, se alguém prega a comissão de um crime, seja um assassinato, seja um furto, seja derrubada a democracia, essa pessoa está cometendo crime. Que papel tem ou teriam que ter as mídias todas nesse processo? Acho que elas teriam que esclarecer com muito cuidado, sem nenhum espírito partidário, mas com muito cuidado o que está em jogo cada vez. Por exemplo, você não pode se descontentar com o metrô e culpar o governo municipal porque é do Estado. Desde esses dados elementares até uma questão básica que é: você tem que ter pelo menos 2 candidatos legítimos para ter democracia. O Brasil tem 273 milhões de usuários de celular, 60 milhões mais ou menos diários de internet. Isso, obviamente, tem um fator positivo e traz um fator positivo. Mas a internet permite também, ao mesmo tempo, que os piores da sociedade se reconheçam, se encontrem, se agrupem. Isso seria um fator de levar no espectro ideológico os extremos para a rua, como a gente está vendo? Olha, quando 50 mil pessoas dizem que vão a uma manifestação, vão 500. Então, não vamos exagerar isso. Magnificar. Mas, por outro lado, o fato é o seguinte: o algoritmo do Facebook faz que as pessoas que apareçam para você são aquelas que compartilham suas preferências, não só de consumo, como de valores. Para mim, nunca aparece um homófobo, por exemplo, na minha... na sua página. Na minha página. Agora, isso quer dizer, quem gosta de um determinado partido vê quase só desse partido, quem gosta de outro quase só do outro. Então, as pessoas são dispensadas de pensar. Isso é muito ruim. Num país que já não tem muito incentivo a você pensar, quando, além do mais, as pessoas só convivem com pessoas parecidas, então o que elas vão dizer de quem elas discordam é de um primarismo chocante. No seu entender, qual continua sendo o principal problema do país hoje, para encerrar? Bom, grande questão. Há problemas econômicos, sem dúvida, mas eu diria, do ponto de vista da democracia, que há 2 problemas básicos. Um é que nós não conseguimos terminar com a miséria. Nós temos que vencer a miséria. O Brasil tem que ser uma sociedade justa, em que ninguém passe fome, em que todo mundo tenha condições de vida decentes, como nas democracias da Europa Ocidental e da América do Norte.
O segundo ponto que me preocupa muito é essa má qualidade da discussão que remonta, política, que remonta também à má qualidade da educação que é fornecida no país. Então, nós temos que lidar com essas duas coisas, sem pensar que educação é panaceia, que vai resolver tudo, mas temos que pensar que nós precisamos de um povo mais bem formado, mais ligado ao conhecimento e que sinta mais prazer no conhecer, que é um prazer que geralmente na sociedade brasileira não vem junto com o conhecer, vem junto com o entretenimento. Muito obrigado, professor. Boa noite. Gabriel. Agradeço. O frio antecipado nos Estados Unidos já provocou 8 mortes. O estado de Nova York, no Nordeste, é a região mais atingida pelas tempestades de neve. Em 3 dias, nevou mais que o esperado para o inverno todo. E ainda é outono no hemisfério norte. Na cidade de Buffalo, a segunda mais populosa do estado de Nova York, os moradores precisam cavar para encontrar os carros e para abrir caminho nas calçadas. Crianças aproveitam para brincar, mas os motoristas vivem um pesadelo. Centenas de carros ficaram presos nas vias expressas. E mais neve é esperada para hoje e amanhã. Temperaturas ao redor de 0 grau foram registradas em todo o país. Foi grave o acidente de bicicleta do cantor Bonovox, líder da banda U2. Hoje, o hospital de Nova York, onde o vocalista está internado, divulgou o primeiro boletim médico. O hospital informou que Bono caiu de bicicleta domingo passado quando tentou desviar de outro ciclista no Central Park, em Nova York. Ele quebrou o braço em 6 pontos, o ombro em 3 lugares e ainda sofreu fratura na face, perto dos olhos. Ele passou por cirurgia múltipla que durou 5 horas. Bono recebeu 3 placas de metal e 18 pinos. No dia seguinte, houve nova cirurgia para reparar uma fratura na mão esquerda. Os médicos disseram que ele vai precisar de muita fisioterapia, mas deve se recuperar. Bono recentemente contou que usa óculos escuros porque tem glaucoma. E há uma semana, a escotilha do avião particular dele se abriu no voo entre Dublin e Berlim. 2 malas voaram do avião. A tripulação só descobriu o fato depois do pouso. Tiroteio em Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, deixa 3 feridos. O atirador era ex-aluno formado em 2005. Ele foi morto pela polícia. Ainda não se conhece a motivação do ataque. O homem abriu fogo dentro da biblioteca da Universidade Estadual da Flórida, em Tallahassee, no norte do estado. A polícia chegou em menos de 5 minutos. O atirador se recusou a deixar a arma e foi morto. Imagens feitas por celular mostram alunos escondidos atrás de prateleiras. Era pouco depois da meia-noite e mais de 300 pessoas estavam na biblioteca. Um dos estudantes baleados está em condição crítica. Em um dos discursos mais aguardados da Conferência das Nações Unidas sobre nutrição, o Papa Francisco disse que a falta de solidariedade e o individualismo são os responsáveis pela pobreza no mundo. O Papa Francisco disse que é doloroso constatar que a luta contra a fome e a desnutrição tem como obstáculos a prioridade do mercado e a primazia do lucro, que reduziram os alimentos a algo qualquer sujeito à especulação. Morreu em Sevilha, na Espanha, a duquesa de Alba. A aristocrata tinha 88 anos e era considerada dona de uma das maiores fortunas da Europa. Tinha 46 títulos de nobreza, era dona de granjas e fazendas e de importante coleção de arte. Casou-se 3 vezes, a última em 2011, com Alfonso Dias, 24 anos mais novo. A duquesa deixa 3 filhos. Nos Estados Unidos, morreu aos 83 anos o diretor de cinema Mike Nichols. Ele dirigiu filmes como Quem Tem Medo de Virginia Woolf, A Primeira Noite de um Homem, A Gaiola das Loucas e Closer, Perto Demais. Nichols nasceu em Berlim, na Alemanha, e foi para os Estados Unidos aos 7 anos de idade, fugindo dos nazistas com a família. Como diretor, roteirista, produtor e humorista, conquistou os prêmios Oscar, Tony, Emmy e Grammy. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite e até amanhã. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá.
Hoje, 10h30 da noite, o Todo Seu fala sobre a questão dos negros no cinema.